Glória a Deus. Glória a Deus. Santo de Deus. Paz do Senhor, a igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ser assento em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, no segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo de número 20. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 20. Uma passagem bastante conhecida. Nós vamos ler nesta noite, a partir do verso 1 até o verso de número 11. Eu vou fazer a leitura por aqui, os irmãos vão acompanhando aí. Creio que muitos conhecem esse texto, mas Deus tem uma mensagem especial aos nossos corações nesta noite. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Quem encontrou, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. E se você por acaso não encontrou, ou está sem a sua Bíblia, pode acompanhar pelo Data Show, para que todos juntos possamos fazer a leitura, que tem por título o epígrafe Ezequias adoece. E diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E a tomaram, e a puseram sobre a chaga, ou sobre a ferida, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso. Antes, volte, retroceda a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Glória a Deus. O rei Ezequias, ele foi o 13º rei de Judá. E a trajetória de Ezequias, as suas ações como rei, demonstram que ele era um homem que confiava muito em Deus. E perante a teologia, a postura de Ezequias como um homem fiel e que confiava em Deus era comparada à postura do rei Davi, que era o maior exemplo de rei que de fato entregou a sua vida e confiou em Deus integralmente. Então o único rei que se aproximou do que fez Davi como rei foi Ezequias. E assim como Davi, Ezequias teve ao longo da sua vida momentos altos, momentos em que ele estava lá em cima e momentos de baixo. Ezequias, ao longo da sua trajetória, ele teve dias que ele estava muito crente, que ele estava muito espiritual,
que nem precisava ninguém pedir para dar glória a Deus, que ele já dava glória a Deus. E tinha dias que Ezequias estava, dá uma olhada para o irmão do seu lado, só para assim, tinha dias que Ezequias estava igual a você hoje, com essa cara meio desanimada aí, isso porque o Brasil ganhou, né? Se tivesse perdido, então nem sei que você estaria. Ia ter que orar na casa de alguns crentes para Deus ressuscitar. Mas veja, Ezequias, ele é um exemplo de um ser humano, de uma pessoa comum, de um homem sujeito a fraquezas, de um homem que tinha acertos e tinha erros, de um homem com qualidades e com pontos de desenvolvimento, como todos nós. E ele começa a reinar ele tinha por volta de 25 anos. E ele reinou durante 29 anos. Só que é interessante que quando ele sobe ao trono sucedendo seu pai Acás. E Acás, o pai de Ezequias, foi um péssimo rei para Judá. Um péssimo rei. Não foi nem um rei ruim, ele foi péssimo. Era um homem cruel nas suas atitudes. Era uma pessoa que não tinha nenhum temor a Deus. Era uma pessoa que não tinha nenhum hábito de frequentar os cultos, o templo. Era alguém que não destinava nenhuma parte da sua vida a Deus. Antes, pelo contrário, ele fez alianças com povos que eram inimigos de Deus, como os assírios. Por quê? Porque na época que Acás estava reinando, a Assíria era a maior potência. Era a nação mais forte. E os assírios haviam ameaçado o reino do norte, o reino de Israel. E os assírios partiram para cima de Israel e eles derrotaram Israel. Então Acás, no reino de Judá, no reino do sul, ele ficou com medo de que acontecesse com ele a mesma coisa que aconteceu com Israel. Então o que ele fez? Ele começa a servir aos assírios. Então ele faz alianças com eles, luta as guerras dos assírios e começa a pagar tributos para eles. Ou seja, Acás começa a negociar com o inimigo. Ele começa a ceder terreno para o inimigo. E aí o que acontece? Os assírios não só tomaram dinheiro de Judá, não só usaram Judá como uma ferramenta para ganhar batalhas, mas os assírios começaram a implantar dentro de Judá os seus costumes, as suas práticas e a sua religião. Então, dentro de Judá, cuja capital era Jerusalém, então em Jerusalém, começou a ser construído postes ídolos, altares a outros deuses. Então começou uma bagunça religiosa muito grande. E a nação de Judá começou a declinar espiritualmente muito durante o reino de Acás. E é nesse contexto que Ezequias, sendo filho desse homem, herda um reino nessas condições. E ele começa a reinar. E quando ele começa a reinar, ele toma algumas medidas, algumas atitudes. Ele tem algumas posturas totalmente diferentes das posturas do seu pai. Pastor, não estou entendendo. Hoje é culto de família. E eu queria falar aqui com pessoas que talvez dentro da sua casa, talvez você não teve o melhor exemplo de um pai ou de uma mãe com relação a várias coisas. Talvez você ouve a gente falar dentro de igreja sobre casamento, e que o casamento é para sempre, até a morte de ser pai. Só que quando você olha para a sua família, você vê um pai que já teve um casamento, que cometeu infidelidade, que tem filhos em outros casamentos, ou uma mãe que também teve esse comportamento, e você olha assim, a realidade que é pregada é muito diferente daquilo que eu aprendi dentro da minha casa. Talvez você olhe e vê pessoas falando sobre ter um compromisso, sobre ser uma pessoa correta, íntegra em tudo, e quando você olha dentro da sua casa, você vê o exemplo de pessoas que não tiveram esse comportamento, pessoas que muitas vezes se envolveram na criminalidade, ou se envolveram em outras práticas, e fizeram coisas que você sabe que está errado, e foi esse o exemplo que você aprendeu, que você viu. Talvez você ouve aqui a gente falar sobre santidade, e que não pode beber, que não pode fumar, que não pode falar palavrão, que a gente tem que ouvir músicas
hinos de louvor ao Senhor, e quando você entra na sua casa, o exemplo da sua família é algo bem diferente disso. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando você tem uma história de família complicada, a situação ela é mais difícil, mas não é impossível você tomar uma posição e você quebrar o ciclo de algo que é negativo. Você pode, irmão, quando aceita o Senhor, olhar para a sua vida e dizer assim: a igreja me ensina uma coisa, a palavra de Deus me ensina uma coisa, mas a minha família me ensina outra. E aí você tem que escolher a qual caminho você vai seguir, porque o seu pai e a sua mãe podem ser pessoas maravilhosas, só que eles são homens e mulheres falhos e podem ter errado ao longo da vida. Só que existe um Deus no céu, o nosso Pai Celestial. Ele não falha, ele não erra, ele não se equivoca, e o exemplo dele, os ensinamentos dele é aquilo que nós devemos fazer. E quando você toma uma decisão de tomar uma atitude diferente e ter uma postura diferente, você pode ser o responsável, você pode ser a responsável por quebrar um ciclo de maldição sobre a sua família e começar a declarar bênçãos, a declarar vitórias, a declarar algo novo sobre a história da sua família. Se fala muito sobre maldição hereditária. Porque quando os pais separam, os filhos vão fazer a mesma coisa. Quando a mãe engravida na adolescência, sem marido, o filho vai fazer a mesma coisa. Quando o pai ele se envolve no álcool, nas drogas, vai acontecer a mesma coisa. Para o mundo essa pode ser a lógica, mas quando alguém entra na presença de Deus e se posiciona de maneira diferente, Deus quebra o ciclo da maldição e começa a escrever uma história de vitória. Aleluia! Eu quero que você olhe para o irmão do seu lado direito, esquerdo, e fale para ele assim: eu profetizo vitória sobre você e sua família. Eu profetizo bênção sobre você e sua família. Eu profetizo um novo tempo sobre você e a sua família. Deus está mudando, Deus está quebrando ciclos, Deus está mudando a ordem das coisas. Ele está colocando por terra histórias escritas pelo adversário para começar a escrever uma nova história. A corrente sendo quebradas aqui nesta noite. Eu não sei se você acredita em revelação, mas se você acredita, ouça o que eu vou te dizer agora. Deus me mostra anjos de Deus entrando em casas, e não é casa de crentes aqui não, mas é casa de familiares de crentes, de pai, de irmão, de irmã, de cunhado, de avó, e ele está entrando, e eu via quando o anjo entrava, havia algumas salas, como um bar, havia maços de cigarro, e o anjo ia tirando, ele ia limpando, ele ia mudando a história. Deus manda dizer assim: pode parecer impossível, pode parecer que não vai acontecer, mas se você se posicionar, ele pode mudar a história da sua família. Acredita nisso? Aleluia! Ezequias se posiciona e começa a ter uma atitude diferente. E nas suas mãos, Judá começa a prosperar a olhos vistos. Financeiramente prosperava, e espiritualmente então nem se fala. Ele restaura as portas do templo, reabre o templo que estava fechado, recomeçam os cultos, as celebrações, as festas. No tempo de Ezequias foi celebrada a maior festa da Páscoa depois da época de Salomão. Depois Salomão foi ali ao terceiro rei, de Salomão para lá houveram 10 reis, e nenhum desses reinados conseguiu se juntar tanta gente em Judá para celebrar a Páscoa como foi nos tempos de Ezequias, porque ele colocou a palavra de Deus como prioridade. Glória a Deus! Prioridade. Aí o que acontece? Ele começa a prosperar, ele começa a crescer. E aí Ezequias, quando começa a crescer e a prosperar, e primeiro ele começa uma mudança dentro da sua casa, ele começa uma mudança dentro de Judá, dentro do seu reinado, ali no seu cercadinho, na sua bolha. É ali que ele começa mudando. E depois que ele faz essa mudança interna, ele começa a ter que se posicionar externamente também. Pastor, não estou entendendo. Vai entender agora. A primeira mudança que a gente tem que
buscar, irmãos, não é no colega de trabalho, não é no vizinho, não é na pessoa que você encontra no ponto de ônibus, é dentro da nossa casa. Glória a Deus. Às vezes a gente é bom para evangelizar os outros na rua, mas não consegue falar da palavra de Deus para alguém dentro da nossa casa que ainda não é cristão. Às vezes a gente acredita e fala, quando alguém chega lá no trabalho e fala assim, estou com uma enfermidade, com uma dor de cabeça. Não, vem aqui que eu oro por você. E a gente ora pelos outros, tem fé. Mas quando é dentro da nossa casa, a gente tem vergonha, a gente tem medo do que vão pensar, do que vão dizer da gente. E a gente se esconde, a gente pode. Só que Ezequias nos dá um exemplo, que a mudança começa dentro da nossa casa. É ali dentro, é interno, é naquelas pessoas ao nosso redor. E eu profetizo sobre esta igreja, que se há pessoas aqui cujos familiares ainda não servem ao Senhor, Deus vai usar a tua vida como canal de bênção para trazer, para aproximar. Há pessoas aqui, e Deus me revela que tem familiares que estão afastados, que estão desviados, mas Deus vai trazer de volta, Ele vai resgatar, Ele vai trazer, e o nome dele vai ser glorificado. Deixa Ele te usar como um canal de bênção. Glória a Deus. Aleluia. Primeira mudança é dentro, presbítero Eduardo. Aí depois que a gente se posiciona dentro e a gente se fortalece dentro, aí a gente começa a buscar vitórias fora. Aí a gente vai se posicionando fora. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma, perder a nossa vida? As missões começam aqui. E aí, o que Ezequias faz? Ele confronta a Síria. Então assim, o meu pai fez aliança com vocês. O meu pai pagava tributo para vocês. O meu pai fazia o que vocês queriam, mas eu não vou fazer. O meu pai, em desobediência à palavra de Deus, servia vocês, mas eu não sirvo vocês. Eu sirvo ao Senhor. Aleluia. E aí, quando ele se posiciona assim, o que acontece? Os assírios que antes eram amigos se tornam os piores inimigos. Por quê, irmãos? Porque as relações do mundo, elas são assim. Às vezes tem pessoas que você acha que são super seus amigos. Não, porque aquela pessoa é meu amigo, porque aquela pessoa é minha amiga, porque nossa, ser amigo é amigo enquanto você faz tudo o que ele quer, tudo o que ela quer. Não é causa do favor você dá, não é causa do dinheiro que você empresta, só que da sua internet Wi-Fi você passa a senha, só que você faz ajuda com o trabalho de escola, ajuda. Enquanto você faz o que ele quer, o que ela quer, aí é amiguinho. Fala um não para você ver, dá o primeiro não, aí você vai ver que o amigo vira inimigo. Essa é a relação. É assim que o mundo funciona. É assim que as coisas acontecem, irmãos. E aí, Ezequias presenciou isso. E aí os assírios falam assim, então, você não vai servir a gente? Então a gente vai marchar contra vocês. E Senaqueribe, o rei da Síria, organiza um exército de 185 mil homens para marchar contra Jerusalém. No início, Ezequias estava cheio de fé. Ele entra dentro da cidade, ele vai fortificar a cidade. Como ele tinha ganhado mais dinheiro no seu reinado, ele tinha um exército fortalecido, ele posiciona o seu exército. Ele tinha construído canais de água para tirar a água dos rios e levar a água para dentro de Jerusalém. Então a cidade estava abastecida com comida e com água. E ele achou, está tudo tranquilo, pode marchar que a gente vai resistir. Só que quando o inimigo chegou e o inimigo cercou Jerusalém, ele viu o tamanho do inimigo e no coração dele ele temeu. Ele ficou com medo. Olha para o seu irmão, para a sua irmã e fala assim para ele, o problema não é ter medo. Assim, às vezes você vai ficar com medo, mas não deixa o medo te dominar, não deixa o medo te vencer, não deixa o medo determinar as suas ações. A gente sente medo, irmão. Às vezes Deus faz uma promessa, o inimigo vai e ele ruge, e a Bíblia diz que ele ruge como um leão. Ele não é um leão, mas ele imita um leão e faz barulho e vem com ameaça. Olha, a porta vai fechar, olha, a enfermidade não tem cura, olha, vai ser assim, vai ser assado. O homem pode falar, o médico pode falar, o juiz pode falar, o patrão pode falar, mas o que importa é o que Deus está falando. A última palavra é o que vem da boca de Deus. Aleluia. Oh, mandada subida cai.
Tem pessoas aqui, Deus me revela, com enfermidades. E você procurou lá no Google, dizendo, para ver a seriedade, a gravidade, e viu que era algo muito grave, o seu coração ficou preocupado. Deus manda dizer assim: o Google pode falar o que quiser, a última palavra vem da minha boca. E a palavra da minha boca para você é a palavra de vitória. Seja curado, seja curada, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Aleluia. Alcança, Senhor. Ele sentiu medo. E aí, quando ele sente medo, o que ele faz? Ele tenta negociar com o inimigo o mesmo erro que o pai dele havia cometido. Ele fala assim: ó, eu dou um dinheiro aí para vocês, eu pego toda a prata que eu tiver, todo o ouro eu dou, vocês vão embora. Aí ele me falou assim: os assírios, pode mandar. Aí ele deu o dinheiro. Só que os assírios receberam o valor. Pensa que eles foram embora? Não. Só pegaram os recursos e falou assim: beleza, você pagou, mas agora nós vamos instruir você para te punir e para ensinar o que acontece com alguém que se levanta contra nós. E aí o rei Senaqueribe manda um dos seus oficiais mais altos, Rabsaque, para ir falar com ele. E aquele oficial dos assírios chega nos muros ali de Jerusalém e começa a lançar ameaças, dizendo assim: quem vocês pensam que são, o povo de Judá? Nós da Síria já marchamos contra todas as nações vizinhas, já destruímos todos, inclusive Israel, que é parente de vocês. E inclusive Israel já foi aniquilado por nós. Todas as nações ao redor foram destruídas. E vocês pensam que vocês vão se salvar? Vocês pensam que o Deus de vocês é poderoso para poder livrar? Você pensa que o Deus de vocês é poderoso o suficiente para guardar a vida de vocês contra nós? Olha o nosso tamanho, olha a nossa força, olha o nosso exército, e começa a ameaçar. Sabe o que é interessante? Ontem nós fizemos aqui uma reunião, um encontro de família, e foi falado sobre o poder das e as palavras que muitas vezes o nosso inimigo tem lançado, palavras para nos amedrontar e tem conseguido abater a nossa confiança, a nossa fé. Ele começa a dizer assim: por que você acha que o seu casamento vai ser diferente? Olha na sua família, todo mundo já passou por separação, por divórcio. Por que você acha que com você vai ser diferente? Olha quantas pessoas estão morrendo. Por que você acha que com você vai ser diferente? Olha quanta gente perdendo emprego, olha quanta gente numa situação difícil, olha quantas pessoas assim. Por que você acha que vai ser diferente? Ninguém na sua família tem dom, tem cargo, tem nada, não é ninguém. Por que você acha que você vai ser? Irmão, eu não sei sobre os outros, eu sei da história que Deus escreveu para mim, e a história que Ele escreveu para mim, eu posso garantir que a história de vitória, se com o outro não deu certo, se com o outro fracassou, eu não posso fazer nada pelo outro, mas eu posso crer que o que Deus me prometeu, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso para cumprir as promessas que Ele me fez. E não é porque aconteceu errado com o outro que vai acontecer comigo da mesma maneira. Quando o inimigo vier com esse discurso, repreende a voz do adversário, manda ele se calar em nome de Jesus, porque o que prevalece na sua vida é a palavra de vitória liberada por Cristo sobre a sua vida. Glória! Oh, aleluia! Glória, glória, glória! O inimigo tentou amedrontar, pastor. E ele falava no idioma deles, ali de Jerusalém, para poder amedrontar os homens. E muitas pessoas ficaram muito amedrontadas. Só que Ezequias, mesmo com medo, sabe o que ele foi fazer? Ele foi orar. Aleluia! E eu ouvi a pastora Silmara ministrando aqui, dizendo sobre o poder da oração. E a gente tem que acreditar que existe poder na oração. Glória a Deus! Existe poder quando a gente levanta a mão e fala assim: ora pelo meu familiar, apresenta esse nome aqui dessa pessoa, do meu tio, do meu pai. E quando a gente faz a oração, aquela oração da fé, como foi ministrado, Deus entra com providência e faz. Não pense que a tia Leite, intercessora Marleite, intercessora Eliette estão aqui brincando. Estão orando pela sua vida. A palavra liberada aqui seja uma semente que produz efeitos sobre a sua vida. Há pessoas orando por você, e é tempo de você também começar a entrar em um particular de oração. Leva as suas situações, os seus problemas a Deus em oração, ao invés de só contar para todo mundo ao seu redor. Conta para Jesus.
Tinha um hino bem antigo que dizia assim: conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime, toma a sua cruz. Tudo que tu precisas, conta para Jesus. Ezequias entra em oração. E quando ele começa a orar, Isaías ali recebe a profecia da parte do Senhor e fala: Ezequias, não temos, porque estes homens que vêm contra você, Deus manda dizer assim: eles não entrarão dentro da cidade. Eles podem achar que tem um exército forte, que são poderosos, mas eles não vão entrar. Assim como eles vieram até aqui e chegaram até aqui, eu, o Senhor, vou fazê-los voltar atrás. Eu vou colocar um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e vou trazê-los de volta para o lugar da onde vieram. Eles não entrarão, eles não tocarão em vocês, porque vocês são as meninas dos meus olhos. E aí, irmãos, Deus envia um anjo. Olha para o seu irmão e fala assim: ó, faça pensar. Foi um anjo só. Foi só um. Um anjo feriu 185 mil soldados. Um anjo enviado pelo Senhor acabou com uma guerra sozinho. Às vezes a gente duvida do poder de Deus. Tem jovem que vai fazer um vestibular e fala assim: ai, será que eu vou conseguir? Irmão, se Deus quiser te colocar lá dentro, ninguém impede o Senhor de operar. Aleluia. Se Deus quiser te abrir aquela porta, ninguém impede Ele de abrir. Se Deus quiser te trazer, você está fazendo alto instrumento e fala assim: ah, não vou conseguir, isso não é para mim. Quando Deus pega alguém e Ele capacita, Ele faz a pessoa e lá em cima. Ele levanta, ele toca. Aí meu casamento não tem mais jeito. Ah, irmão, você que pensa. Ah, minha irmã, você que pensa. Deus é Deus que restaura e que faz milagre. Ele ressuscitou mortos. Ele é Deus que faz o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar. Este é o Deus que com um anjo vence uma guerra. E não vai ser a sua guerra, a sua batalha que ele vai perder. A sua batalha, ele já está entrando. Um anjo vence a guerra, mata todos os inimigos, o povo venceu. E aí Ezequias conquista a sua maior vitória. O que Ezequias deveria fazer nesse momento? Ficar feliz, comemorar, vir para o culto, fazer um churrasco, convidar o pastor Inácio para ir lá participar. Aleluia. Mas sabe o que Ezequias fez? Quando ele conquista a sua maior vitória, ele ficou acomodado. Meu Deus! Presta atenção, todo mundo olhando para mim aqui agora. Às vezes a gente acha que os momentos das nossas provas são os momentos mais perigosos. Ai, vou morrer. Não vai. Sabe que o momento mais perigoso na vida do crente é o momento seguinte às nossas maiores conquistas. Porque a nossa tendência, a gente está lutando, a gente está ali focado, orando, buscando, jejuando para Deus dar. Quando Deus dá, a gente recebe assim: já recebi, está tudo certo, está tudo bem. E aí a gente acomoda. O que tem de gente que ora para Deus abrir uma porta de emprego. Quando a porta de emprego abre, a pessoa sobe da igreja. Ora para Deus restaurar o casamento. Aí quando o esposo volta, a pessoa sobe da igreja. Ai, pastor, estou com dívida, meu carro está atrasado, o aluguel. Aí Deus vai lá, age. Quando Deus age, a pessoa coloca tudo em dia. A pessoa fala tudo, Jeová. A pessoa está com uma enfermidade, o médico desenganou, os exames mostram ali um tumor, mostram alguma coisa. A pessoa ora, jejua, busca, chora, vem na quinta, pede unção, todo mundo faz a roda, ora, quando recebe a bênção. Eita Deus! Louvado seja o teu santo nome. Isso não é uma ingratidão conosco da igreja, é uma ingratidão. E a gente se acomoda, acha que não precisa mais. Já recebi, já conquistei, já está tudo certo, está tudo bem. Foi acontecer com esse Deus. Aí, quando ele se acomodou, ele saiu do foco.
Ele saiu da visão. Ele parou de buscar, ele parou de orar e começou a dar espaço, dar lugar para outras coisas na sua vida. E aí o que acontece? Não demorou nem muito tempo não, pastor. Segundo alguns historiadores, foram poucos meses dessa vida. Um pé lá, um pé cá. Culto na quinta, pagode na sexta, funk, pancadão no sábado e culto da família no domingo. Aleluia, aleluia. Diante do trono de manhã, Anitta à noite. Pô, Meu Deus. Deus olha para ele e fala assim: Ah, vou dar uma chegada nesse camarada aí. ah, Vou chamar ele no particular. Dá uma olhada com cara de profeta para esse irmão, só uma olhada. Se às vezes, irmão, Às vezes, essa prova aí, prova aí, essa luta aí, essa luta aí. é Deus te chamando para o particular. Aleluia, Senhor. Ezequiel fica doente e uma enfermidade mortal. Os estudiosos creem que ele ficou com uma ferida que começou a crescer, ferida aberta, começava a vazar, sangrava e nada curava. Ele tinha acesso aos melhores médicos da época e nada conseguia curar. E aí o que acontece? Ele começa a entrar em desespero. E aí Deus manda o profeta Isaías pessoalmente. Isaías vai até o encontro dele. O mesmo Isaías que havia profetizado vitória lá atrás. Vai até ele e fala assim: rei, Deus manda te dizer uma coisa. Coloca a sua casa em ordem. Organiza os seus negócios. Prepara um testamento. Deixa tudo em ordem. Porque você vai morrer e não vai viver. Eita, Jesus. Quando Ezequias recebe aquela palavra, o impacto, ele vê a seriedade do negócio. Isaías vai embora, nem fica para ouvir a resposta. Ezequias não vai atrás de Isaías. Ezequias vai atrás daquele que pode mudar as palavras. Ele vira para a parede. Virar para a parede nesse contexto, sabe o que quer dizer, irmãos? Ele não olhou para o seu trono, que representava o seu reino. Ele não olhou para o seu cetro, que representava o seu poder. Não olhou para a coroa, que representava a sua autoridade. Ele olhou para a parede, quando ele não conseguia ver mais nada. Ele viu ali uma parede simples, rústica. Ele viu o passado, ele viu que ele era pequenino, ele viu que Deus era grande na vida dele. E começou a clamar e disse: Senhor, hoje minha vida está complicada. Hoje, Senhor, eu já não estou mais sério como eu estava. Mas um dia, Senhor, te lembras que eu já andei na tua presença, que eu fui crente fiel, que eu orava, que eu buscava, que eu jejuava. E se o Senhor me deu uma nova chance, eu quero voltar a viver de novo daquela maneira como eu vivia. Aleluia. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele estava acabando de orar, acabando de orar. E uma oração verdadeira, aquela oração que não era só de palavras bonitas, era uma oração que vinha da alma, que vinha de dentro. Ele falava meados de palavras e chorava junto. E aí Deus pega Isaías, o profeta, que tinha saído do palácio, estava na praça, no pátio, e fala assim: Isaías, para onde você está? Meia volta, vai lá falar com ele de novo. Veja só o que eu devo falar para ele, Senhor. Fala para ele que eu ouvi a oração dele. Glória a Deus. E eu vi as lágrimas. E por causa disso, eu estou mudando a sentença. A sentença de morte que eu havia assinado, eu, Deus, Meu Deus, que glória, meu Deus, que glória. estou dando vizinhos de vida mais. Eu estou validando a sentença de morte para dar para ele uma sentença de vida. Vai lá, Isaías, e fala para ele que eu, o Senhor, por causa da oração e por causa das lágrimas dele, estou mudando o quadro da história. Eu vou encerrar aqui. O tempo já foi embora. Presta atenção, irmãos. Aleluia. Sabe o que está faltando para a gente mudar o quadro da nossa história?
Está faltando mais oração. Está faltando lágrimas sair dos nossos olhos às vezes. Tem gente que chora porque um time perde um campeonato, mas não consegue chorar ouvindo o louvor na presença de Deus. Tem pessoas que são duros, secos, fechados. E às vezes a sua trajetória de vida foi assim. Você foi criado para ser assim. Mas você, homem, foi ensinado que homem é forte, que homem não chora. Ou então que você tem que ser uma mulher guerreira, forte, que não pode demonstrar emoções. Talvez esse discurso já nem é tão certo assim. Já vou te ensinar. Mas se você quiser manter isso para as pessoas lá fora, não quer demonstrar fraqueza no seu trabalho, não quer demonstrar fraqueza para os outros, tudo bem. Mas não precisa ser duro quando você entrar diante da presença de Deus. Diante dele, abra o seu coração. Deus fala assim no livro de Joel: rasga, não as vestes, não é o exterior, tem que rasgar o coração diante de mim, que haja mudança. Quando você entra na presença de Deus, se abra, se rasgue, fala tudo. Não está entendendo o que está acontecendo? Pergunta para ele. Fala: Deus, não estou entendendo essa situação, não sei por causa dele, me explica. Pede para ele, fala com ele, chora diante dele, e ele vai mudar a sentença assim. Eita Deus, aleluia! Tem transformação, tem Deus. Só que Deus me falava em 2023, Ele vai fazer uma obra no meio de famílias e parentes. Deus me mostrava parentes de pessoas que não moram aqui, que moram longe, e que Ele vai trazer de longe para cá, para poder trazer perto de você, e aproximando de você vai trazer para dentro da presença dele. Eu via pessoas, familiares e parentela de crente aqui, envolvidos com vícios de álcool, com o casamento destruído, e Deus dizendo assim: vou eu restaurar, e vou fazer uma grande obra, e o meu Deus será glorificado. Nós estamos dando um ano que Deus vai fazer coisas grandes no meio da família, e seja você um instrumento para Deus alcançar a sua vida e a sua família. Quem acredita nisso? Então dá uma salva de